Olá pessoal, essa é mais uma aula de ciências e nesta aula de hoje nós vamos trabalhar sobre nutrição e os alimentos. Bom, é importante nós sabermos o que é nutrição. A nutrição, ele é um conjunto de processos que envolve desde a ingestão do alimento até todo o processo de absorção desses nutrientes que existem nesses alimentos, que o nosso corpo necessita e que ele vai absorver, até o momento do descarte dos resíduos que não necessita mais para o nosso organismo. Bom, mas para que serve o alimento? Bom, para saciar nossa fome, né? Ele é combustível para viver, nos proporcionando bem-estar, disposição para realizar todas as nossas atividades, porque se nós não nos alimentarmos, nós não vamos ter energia o suficiente para desempenhar as atividades do dia a dia. O alimento também ele é uma forma de demonstrar afeto, carinho, aceitação. Normalmente, quando nós temos as nossas reuniões em família, é sempre regado a alimento, né? Porque é sinônimo de afeto, de confraternização. E uma alimentação ela é saudável quando ela consegue reunir todas essas qualidades, tá? Então, o alimento, ele vai saciar a nossa fome, nós vamos extrair, né, o nosso organismo vai extrair todos os nutrientes que são necessários para nos mantermos com a nossa saúde em dia. Mas o que são os nutrientes? São as substâncias que compõem os alimentos e que o organismo precisa para viver e manter a saúde e executar as atividades. Então, se nós comemos, por exemplo, uma banana, essa banana ela tem substâncias como, por exemplo, cálcio, que o nosso organismo necessita. Tá? Então, nós precisamos diariamente de nutrientes para que o nosso corpo funcione adequadamente, para que as nossas células sejam alimentadas. Então, é necessário que nós nos alimentemos, né? Para que sejam retirados desses alimentos os nutrientes necessários. Bom, os nutrientes, eles vão nos fornecer energia para trabalhar, para praticar esportes, né? Tem aquele ditado que diz o seguinte, que saco vazio não para em pé. E é verdade, se você não se alimenta adequadamente, você não vai ter energia para exercer suas atividades diárias. Materiais para promover crescimento, cicatrização de feridas, substituição de células envelhecidas. Então, o alimento, né, os nutrientes que é retirado dos alimentos, ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Os nutrientes, eles são divididos em proteínas, carboidratos, gorduras, que também é conhecido como lipídios, a água, que é essencial, vitaminas e minerais. Bom, as proteínas, elas são chamadas de construtoras. Por quê? É como se fossem tijolinhos que vão construindo os nossos músculos, ossos, pele, células do nosso sangue, né? E ele vai também nos ajudar na cicatrização e dos ferimentos, renovação das células envelhecidas. Então, a proteína, ela funciona como algo construtor, que vai construir o nosso organismo. E onde é que nós podemos encontrar fonte de proteína? Sobretudo em alimentos de origem animal, como carnes, que pode ser de boi, frango, porco, peixe, miúdos, né, como fígado, coração. Nós encontramos também no ovo, leite, derivados, queijo, coalhada, iogurte. Mas também encontramos as proteínas em alimentos de origem vegetal, como feijão, lentilha, ervilha, soja e grão de bico, entre outros, tá? Nós temos aqui um outro tipo de nutriente que é o carboidrato.
O carboidrato, eles são energéticos, ou seja, eles nos fornecem energia para o nosso corpo se movimentar, para a gente poder executar os trabalhos, o funcionamento do coração, dos pulmões. Onde é que nós podemos encontrar o carboidrato? No açúcar, nos doces, amidos, encontrado também no arroz, no milho, nas farinhas, pães, biscoitos, batatas e fibras. Esse tipo de nutriente ele é importantíssimo para a nossa saúde porque nos dá energia. Mas, assim como qualquer outro nutriente, nós precisamos ter cuidado, porque tem aqueles alimentos, principalmente industrializados, que não fazem bem à nossa saúde e que em excesso, né, esse carboidrato, ele vai gerar doenças para o nosso corpo, tá? E o carboidrato, ele não é só encontrado, por exemplo, no pirulito, no doce, né? Que a gente faz. Quando você come o biscoito, a batata, o arroz, ele vai acontecer uma reação química no seu organismo e ele vai se transformar em açúcar, em glicose. Aí o que ocorre? Uma parte ela vai para dentro da sua célula para alimentar essa célula, para te dar energia. Mas se por acaso haver um excesso de carboidrato, esse açúcar ele pode ir para a sua corrente sanguínea e causar, por exemplo, diabetes. Então, é um alimento que nós precisamos consumir, mas com moderação, tá? Outro tipo de nutriente são as gorduras, que também são conhecidos como os lipídios. Eles também nos fornecem energia e ela pode ser armazenada. Oferece sabor, aroma, textura nos alimentos. Quem é que não gosta de algo que tenha gordura, né? Sempre é bem saboroso e é importante para a nossa saúde. No entanto, nós precisamos escolher as fontes de gorduras que são saudáveis, tá? Porque existem gorduras que fazem mal para a saúde. E como qualquer outro nutriente em excesso, ele vai fazer mal. E vai o que? Lesionar, por exemplo, o nosso rim, pode nos causar hipertensão, ou seja, pressão alta. Então a gente precisa ter cuidado no uso, procurar aquele tipo de gordura, como por exemplo do abacate, que é uma gordura saudável, a gordura das castanhas, né? Então existem vários tipos de gorduras que são saudáveis e que vão ajudar no nosso organismo. Bom, onde é que a gente pode encontrar gordura? Na gema do ovo, carnes gordurosas, né? Vitela, porco, pele de frango, miúdos, frutos do mar, mortadela, salame. Vejamos aqui que muitas dessas gorduras, elas não fazem bem para a nossa saúde, como por exemplo aqui mortadela, salame, linguiça, porque normalmente esse tipo de alimento, ele é industrializado, né? Ele é embutido e não faz mal, e ele faz mal para a nossa saúde. Então, é melhor que nós possamos consumir, por exemplo, aqui a gordura do cacau, do coco, amêndoa, tá? Óleos que são, como por exemplo, o azeite de oliva, extra virgem, etc. Todos os seres vivos, eles podem viver sem alimentos por um período, mas não vivem sem água. Então, a água é outra fonte de nutrientes. E ele vai nos ajudar no transporte, digestão, absorção dos nutrientes e eliminação dos resíduos. E a temperatura do corpo da gente também. E ele também funciona como fluidos do organismo. Como assim?
Ele é um lubrificante das juntas e amortecedor para os órgãos contra choques. Então, a água é essencial. Normalmente, a gente precisa consumir, em média, 2 litros de água por dia. Mas isso vai depender também muito do peso da pessoa, da forma física, qual é se ela exerce alguma atividade física pesada. Então, a depender de como essa pessoa viva, ela vai precisar de mais água também. Mas, em média, são 2 litros de água e que vai nos ajudar. É importante também que a água ela não deve ser consumida junto com o alimento, tá? É sempre importante você tomar ou 30 minutos antes ou depois das refeições e nunca junto com a refeição. Agora, onde é que a gente encontra água nos alimentos? Nos sucos, nos chás, no leite, né? Em algumas frutas e vegetais. Todos os alimentos, eles possuem água, tá? Mas a água pura, ela é muito melhor para o nosso organismo, tá? Bom, as vitaminas são outras fontes de nutrientes e ele está presente em vários alimentos e participa da formação dos ossos e dos nossos tecidos, previne certos tipos de câncer e evitam também o envelhecimento do nosso corpo. Nós temos, por exemplo, a vitamina A, que ele atua na saúde da pele dos nossos tecidos, previne contra resfriados, infecções, cegueira noturna, tá? E onde é que a gente pode encontrar, por exemplo, a vitamina A? Na gema do ovo, na cenoura, no óleo de fígado, bacalhau, hortaliças, folhas verdes escuras. Uma outra vitamina também que é muito importante para o nosso organismo é a vitamina D. Por quê? Porque favorece a absorção do cálcio, do fósforo pelo nosso organismo, previne o raquitismo. O que é isso? Aquela fragilidade que dá nos ossos e nos dentes, né, das pessoas. Também temos a vitamina K, que participa no processo de coagulação sanguínea, ou seja, previne hemorragias. Então, nosso corpo necessita de toda a fonte de vitamina, tá? Um outro nutriente também que é encontrado, que é muito importante, são os minerais. Participam de todas as reações químicas do organismo. Alguns minerais, eles estão envolvidos no processo de crescimento, tá? Como o corpo não é capaz de produzi-los, ele deve ser obtido através de grande variedade de alimentos que estão presentes, né? Os principais minerais: cálcio, fósforo, ferro, sódio, potássio, magnésio, manganês, flúor, iodo, cobre, zinco, e todos esses minerais nós encontramos nos alimentos, tá? Mas o que é uma alimentação equilibrada? A alimentação equilibrada não é aquela que você coloca um prato enorme com muitos alimentos, não. É aquele prato em que você coloca alimentos que são saudáveis, você evita alimentos como fritura, alimentos embutidos, industrializados, tá? Então, uma alimentação saudável, ela precisa nos proporcionar saúde. E por isso é preciso que nós nos alimentemos com alimentos saudáveis. Umas dicas aqui para uma alimentação saudável é o quê? Uma alimentação variada, pelo menos 3 refeições por dia, é extremamente necessário. É o mínimo. Você pode ter, por exemplo, 6 refeições diárias. Elas fragmentadas, não pode ser muito. Mas, se não for possível, 3 já é o suficiente. Coma sempre fruta e verdura. Use carne, sal e açúcar com moderação. Água
tome bastante, porque é muito importante. Prepare sua alimentação com bastante higiene para poder não estar adquirindo doenças verminosas. Mantenha o peso controlado e a ingestão de alimentos. Faça exercícios físicos e faça as refeições em um encontro agradável. Nada de ficar comendo em pé, com pressa. Senta, mastiga devagar, com tranquilidade, que no final tudo isso vai fazer bem para a sua saúde. A nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima!